Em 3 de abril de 2025, os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 25% sobre veículos fabricados no México e no Canadá, com o argumento de combater práticas comerciais desleais. No entanto, o impacto recaiu sobre o Japão, especialmente na região responsável por 1/3 dos carros vendidos no mercado americano. As montadoras japonesas Toyota, Honda e Nissan, embora não fossem o alvo direto da medida, sentiram fortemente as consequências. Enquanto Washington comemorava a ação como uma vitória, Tóquio se manteve silenciosa, mas rapidamente reagiu. O Japão redirecionou a produção de veículos para o Sudeste Asiático e acelerou sua estratégia de desenvolvimento de carros elétricos. A decisão dos Estados Unidos, que visava manipular rivais econômicos, acabou enfraquecendo a cadeia de suprimentos dos Estados Unidos. O que parecia ser uma simples política comercial foi interpretado por Tóquio como uma verdadeira declaração de guerra econômica. Embora as tarifas sejam frequentemente usadas como ferramentas políticas, muitas vezes seu impacto pode ser mal calculado. A tarifa de 25% tornou-se um verdadeiro espetáculo. A intenção inicial dos Estados Unidos era atacar competidores econômicos, mas, na prática, revelou um erro estratégico profundo, camuflado sob um discurso de patriotismo. Os veículos não eram chineses, como muitos poderiam imaginar, mas japoneses. Por décadas, o Japão produziu carros próximos aos Estados Unidos, seu maior mercado, não para competir, mas para fortalecer a indústria automobilística norte-americana. As fábricas da Toyota, Honda e Nissan localizadas no México e no Canadá faziam parte de uma cadeia de produção integrada entre aliados. No entanto, Washington ignorou ou desconsiderou essa realidade. Após o anúncio das tarifas, o Japão não fez manifestações públicas de protesto. Em vez disso, agiu estrategicamente. A Honda transferiu a produção do Civic híbrido do México para Indiana, enquanto a Nissan reduziu a fabricação do modelo Rogue no Japão. Já a Toyota acelerou a retirada de suas linhas de veículos elétricos e híbridos da América do Norte. Não foi por raiva, mas por preparação, já que o Japão vinha antecipando essa situação desde 2018. Enquanto os Estados Unidos celebravam o que consideravam uma vitória, o Japão via ali a confirmação de uma falha estratégica. Detroit, a capital da indústria automobilística americana, logo sentiu o impacto. Fornecedores ficaram em alerta, concessionárias enfrentaram atrasos e os consumidores lidaram com preços mais altos. A política que deveria fortalecer a indústria automobilística americana acabou não beneficiando ninguém. As montadoras japonesas não competem apenas em preço, mas principalmente em confiança. E, quando essa confiança se quebra, a inovação ocupa o espaço deixado. Sem escândalos diplomáticos ou ameaças públicas, o Japão simplesmente agiu. Eles estavam prontos. Desde 2018, com o avanço do discurso América Primeiro, empresas como Toyota, Honda e Nissan já haviam começado a ajustar suas estratégias, diversificando suas cadeias de produção, intensificando investimentos em pesquisa e desenvolvimento e analisando riscos na produção global. Quando as tarifas de 25% chegaram, em 2025, as montadoras japonesas já haviam colocado em prática um plano estratégico meticulosamente elaborado. A Honda transferiu a produção do Civic híbrido para Indiana, garantindo acesso contínuo ao mercado americano, enquanto a Nissan ajustou sua linha de produção do Rogue. A Toyota, por sua vez, redirecionou a fabricação de motores híbridos para a Tailândia e o Japão, buscando flexibilidade e segurança política em regiões menos vulneráveis a políticas protecionistas. Países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Vietnã e Indonésia, se tornaram peça-chave na reconfiguração da produção. Esses mercados não eram importantes apenas por seus custos mais baixos, mas também pela estabilidade geopolítica que ofereciam, contrastando com a volatilidade das relações comerciais com os Estados Unidos. Enquanto Washington ainda discutia os próximos passos, o Japão já havia ajustado sua cadeia de suprimentos e produção. Além disso, o Japão apostou em inovação como resposta. A Toyota acelerou o desenvolvimento de baterias de estado sólido, assumindo a liderança em uma nova corrida tecnológica. Esse movimento não foi uma simples reação a uma medida econômica, mas parte de uma guerra logística silenciosa, mas cuidadosamente planejada. A Nissan, por sua vez, expandiu sua linha de carros elétricos compactos, focando em um nicho de mercado negligenciado pelas montadoras americanas. A Honda passou a adquirir componentes de baterias avançadas de fornecedores fora dos Estados Unidos, sinalizando que sua estratégia não estava mais centrada apenas na produção de carros, mas no domínio de toda a cadeia de valor, da inovação à narrativa que guiaria o futuro do mercado. Essa não foi uma retaliação, mas uma evolução. O Japão respondeu não com tarifas, mas com uma estratégia sólida e bem executada.
No silêncio de suas ações, algo fundamental havia mudado. Enquanto os Estados Unidos viam uma guerra comercial, o Japão já havia ocupado o terreno mais alto dessa batalha corporativa. A tarifa de 25% não derrubou o Japão. Enquanto os Estados Unidos tentavam medir os ganhos internos de sua política protecionista, o Japão se globalizou ainda mais e reduziu discretamente sua dependência do mercado norte-americano. A estratégia japonesa foi fundamentada em resiliência, velocidade e alianças globais. Enquanto as fábricas no México e no Canadá desaceleravam, as do Sudeste Asiático, Tailândia, Vietnã e Indonésia, cresciam, oferecendo menores custos e menos regulamentações. O Sudeste Asiático se tornou o escudo industrial do Japão, enquanto a União Europeia emergia como um aliado diplomático de peso. Os Estados Unidos, por sua vez, começaram a questionar os atrasos na produção da Toyota e o aumento de preços do Civic Hybrid. As concessionárias americanas enfrentaram estoques baixos e consumidores frustrados, mas as montadoras americanas não colheram os frutos que haviam esperado. O Japão, longe de recuar, dobrou a aposta na inovação, investiu em baterias avançadas, plataformas híbridas e campanhas que destacavam seus pontos fortes. Apesar das tarifas de 25%, as montadoras japonesas conseguiram manter mais de 35% do mercado automobilístico nos Estados Unidos. Elas absorveram os custos adicionais, ofereceram condições de financiamento atrativas e continuaram dominando o setor. Nos bastidores, o governo japonês agiu com sutileza. O Ministério das Finanças reduziu discretamente a compra de títulos dos Estados Unidos, não o suficiente para desestabilizar os mercados, mas o bastante para enviar uma mensagem clara. A confiança não é ilimitada. A mensagem foi simples e direta. O Japão não estava com raiva, mas não estava mais apostando seu futuro no relacionamento com os Estados Unidos. A questão não era sobre o próximo trimestre, mas sobre quem ainda estaria de pé em 2030. O Japão estava jogando a longo prazo, enquanto os Estados Unidos se concentravam nas questões imediatas, com os olhos voltados para as eleições de novembro. As tarifas haviam sido impostas com o objetivo de trazer empregos de volta para os Estados Unidos, mas, em 2025, não eram as fábricas que estavam prosperando. Pelo contrário, as concessionárias enfrentavam reclamações constantes sobre atrasos na entrega e preços elevados. O que parecia ser uma vitória política logo se transformou em um labirinto econômico. As montadoras japonesas nunca foram apenas fábricas de carros, elas haviam criado ecossistemas inteiros. E continuavam a desenhar o futuro. Esses ecossistemas abrangiam fornecedores, contratos logísticos, fabricantes de peças e empregos em vários setores, todos espalhados pelos Estados Unidos. Quando a produção desacelerou, esses ecossistemas começaram a desmoronar. Em Michigan, fornecedores de peças emitiram alertas. No Texas, onde fica a sede da Toyota na América do Norte, ocorreram mudanças significativas. No entanto, as montadoras americanas não conseguiram preencher a lacuna deixada pelas japonesas. Na última década, Detroit havia abandonado segmentos de carros compactos e híbridos para focar em caminhonetes e SUVs. Com o aumento dos preços da gasolina, os consumidores estavam em busca exatamente do tipo de carro que o Japão fabricava melhor. Só que agora esses veículos estavam mais caros e difíceis de encontrar. Washington tentou manipular os números, mas o verdadeiro dano não estava nas manchetes. Estava na confiança. O Japão sempre foi um aliado estável, um parceiro silencioso que nunca retaliou ou reagiu com agressividade, até agora. Não com gritos ou tarifas próprias, mas com a ausência de ações. O que parecia ser uma tática de pressão dos Estados Unidos se transformou em um gatilho, revelando a fragilidade do controle americano sobre a economia automobilística moderna. Não foi apenas um erro estratégico, foi uma falha de percepção. Ao dar esse passo, os Estados Unidos não perceberam que estavam olhando para o espelho. Essas tarifas não foram apenas uma questão econômica. Elas atacaram o coração de uma aliança construída ao longo de décadas, marcada pela confiança, cooperação silenciosa e benefícios mútuos. E, em resposta, o Japão não recorreu a ameaças. Eles nos mostraram, na prática, o que significa perder um parceiro confiável. O golpe foi caro. Enquanto os Estados Unidos tentavam reviver fábricas datadas da década de 1950, o Japão já estava moldando as cadeias de suprimentos de 2030, não por vingança, mas por resiliência. O Japão compreendeu o que muitos ainda não perceberam. O mundo não para quando você aumenta tarifas. Ele apenas se redireciona. E a grande lição? O Japão nem precisava vencer a discussão. Bastava manter o foco. Então, onde isso deixa os americanos? Os consumidores ainda compram carros japoneses, mas agora enfrentam longas esperas e preços mais altos.
Fornecedores localizados em estados republicanos sentem a pressão, enquanto engenheiros japoneses em Bangkok são promovidos, e os Estados Unidos tentam entender onde erraram. Enquanto isso, o Manual do Japão começa a ser estudado em salas de reuniões em Seul, Taipei e Berlim. Eles transformaram o que parecia uma simples medida econômica em um estudo de caso de retaliação controlada, movida pela excelência. Quando a poeira baixar, provavelmente não será sobre as tarifas que ficarão nos livros de história, mas sobre o que o Japão não disse e tudo o que fez em vez disso. O que começou como um plano tarifário americano acabou resultando em veículos elétricos japoneses sendo produzidos na Tailândia, com concessionárias americanas lidando com estoques escassos, enquanto, em Tóquio, alguém tomava chá e discretamente reescrevia a próxima década do domínio automotivo. O Japão, por sua vez, reagiu com patentes de baterias, uma logística de produção mais ágil e um silêncio estratégico absoluto. Sem drama, sem coletivas de imprensa, apenas serenidade. Vamos levar nossa cadeia de suprimentos bilionária para outro lugar. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.